Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live semanal de emagrecimento funcional. E o tema da live de hoje é menopausa, reposição hormonal e emagrecimento. Eu sou Sebastião Léo, médico especialista com foco em emagrecimento funcional e ex-gordo. E nesse canal ajudo pessoas a emagrecer 3 vezes mais rápido, sem remédio, sem dieta e sem academia, obrigatoriamente. Então, já curta esse vídeo. Hoje a gente vai bater um papo sobre menopausa, reposição hormonal e emagrecimento. Mulherada aí que tá por volta dos 35, 40, esse assunto é importante, tá? A gente vai falar de pré-menopausa ou perimenopausa, a gente vai falar de insuficiência ovariana, de menopausa precoce. Então vamos colocar nosso cronômetro aqui. Lembrando, isso aqui não é uma aula a nível de graduação, pós-graduação, para profissionais de saúde. Não, não. Isso aqui é um bate-papo entre amigos, com um amigo médico especialista que está preocupado em ajudar você e sua família a emagrecer mais rápido, para você não encontrar comigo na minha outra área de formação, que é medicina de emergência, no pronto-socorro, no SAMU, na UTI, beleza? E uma outra coisa, pessoal. Os nossos conteúdos não substituem a consulta e acompanhamento com o seu profissional de saúde de confiança. E a terceira coisa, tudo que eu falar eu sou obrigado a provar, baseado em evidências científicas no padrão primeiro mundo. Não só como médico especialista com foco em emagrecimento funcional, aqui nesse perfil e no consultório, mas também como médico perito judicial da Corregedoria do Tribunal de Justiça, tá? Então, profissionais de saúde têm responsabilidade técnica e judicial com tudo aquilo que falam e fazem, inclusive nas redes sociais, tá? Bora lá, sem mais delongas. Então, pessoal, dá uma olhada em alguns estudos científicos e como que a gente vai aplicar esses estudos científicos referente a emagrecimento na menopausa, inclusive com reposição hormonal. Será que tem indicação de reposição hormonal para emagrecer? A mulherada aí que está entrando na menopausa? Vamos ver isso agora. E como é que é feita essa reposição hormonal? Mas, dá uma olhada aqui. Essa reportagem publicada no O Globo sobre menopausa nas famosas. Por exemplo, Angélica, Michelle Obama, Luane Piovani, falando abertamente da questão da menopausa. Então, menopausa, pessoal, não é só, obviamente, um problema de saúde de quem é de determinada classe social ou de quem é determinada raça ou etnia. Não. Mulheres, a partir dos 35 anos, comecem a ficar espertas com algumas coisas que a gente vai conversar, tá? Principalmente se você estiver com excesso de peso. Mas agora, vamos ver, baseado em evidências científicas, se tem alguma coisa a ver a questão de a mulher entrar na menopausa. Isso faz com que ela engorde? Faz com que ela tenha, inclusive, excesso de peso por acúmulo de gordura? Vocês vão ver que nas redes sociais, vários profissionais que são pró-tratamento, vão falar, tem que fazer reposição hormonal, porque você engorda na menopausa e reposição hormonal vai te ajudar a emagrecer. Toda vez que você vir algum profissional de saúde falando alguma coisa, manda no direct dele, fala assim, olha, me manda um embasamento científico da onde você tirou isso que você está falando, tá? Porque tá tendo muita conversa sem embasamento na internet. Isso é perigoso para o profissional que está falando, porque ele responde por isso, e para quem está ouvindo, inclusive fora de contexto. Então vamos ver sobre a questão, será que menopausa faz as mulheres engordarem baseado em evidências científicas? Olha só, essa aqui é uma das maiores bases de evidências científicas do mundo, up-to-date, que eu inclusive uso para fazer perícias judiciais em saúde, para a Corregedoria do Tribunal de Justiça, tá? E, falando sobre menopausa, o que essa base de evidências científicas traz para nós? Que realmente, nos primeiros anos pós-menopausa, as mulheres que não fazem terapia com o estrogênio, ou seja, reposição hormonal, geralmente ganham massa gorda e perdem massa magra. Porém, embora as mulheres geralmente ganhem peso durante a meia-idade, pela Organização Mundial da Saúde, meia-idade são pessoas a partir de 45 anos até 59 anos, tá? Então, segundo a base de evidências científicas up-to-date, publicação atualizada em 2024, embora as mulheres geralmente ganhem peso realmente durante a meia-idade, isso não parece ser devido ao estado ou estágio da menopausa. Então, pessoal, uma coisa
é a mulher, realmente, a gente viu, baseado em uma das bases de evidências científicas mais fortes do mundo. UpToDate, por exemplo, já teve convênio com o Ministério da Saúde, tem convênio com a minha Universidade Federal, onde eu formei, Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas, tá? Então, é literalmente uma das bases de evidências científicas mais fortes do mundo, se não a mais forte do mundo atualmente, tá? E é uma das top 3 que eu mais uso para fazer perícias judiciais em saúde. Então, a gente usa, por exemplo, o UpToDate quando a gente vai treinar os colegas do Hospital Albert Einstein, do Sírio-Libanês e dos outros hospitais, como instrutor dos principais treinamentos de urgências graves e emergências internacional. UpToDate, inclusive, ele está junto com esses treinamentos internacionais que salvam vidas, tá? E a gente treina os colegas dos melhores hospitais do Brasil, inclusive usando o UpToDate. Então, baseado em evidências científicas, acontece sim de as mulheres que entram na menopausa terem um maior acúmulo de gordura e perderem massa muscular, aumentarem massa gorda e diminuírem massa magra. Mas isso acontecer a ponto de ela ter aumento de peso significativo não parece ser cientificamente por conta da menopausa, mas por conta de um outro fator. Eu vou te mostrar isso aqui agora. Dá uma olhada. O estudo científico que embasa essa afirmação do UpToDate é esse aqui, ó, um estudo científico clássico publicado no American Journal of Epidemiology em 2004. Tem 20 anos, é um estudo clássico, que ele mostrou o seguinte: há 20 anos atrás existia uma controvérsia sobre até que ponto que a idade, o estado da menopausa ou os comportamentos do estilo de vida da pessoa eram responsáveis pelo aumento de peso, de massa gorda, de adiposidade central. O que é isso? Gordura visceral, aquela gordura perigosa que não fica abaixo da pele, mas que fica abaixo do músculo da barriga. Isso tudo experimentado por mulheres na meia-idade. Então foi investigado isso. Idade, menopausa, os comportamentos de vida em mulheres de meia-idade. O que faz elas terem aumento de peso, de massa gorda e de gordura visceral? E os autores desse estudo científico clássico examinaram durante 3 anos 3.064 mulheres de raças diferentes com idades de 42 a 52 anos. E sabe o que eles descobriram? Que ao longo dos 3 anos, as mulheres que elas passavam de um estado de não menopausa para menopausa, tá? Então, a mudança no estado de menopausa, ou seja, da não menopausa para menopausa. O que aconteceu? Teve um peso médio aumentado de 2,1 quilos, as mulheres que passaram da não menopausa para menopausa, e a circunferência média da cintura abdominal aumentou em 2,2 centímetros, a ponto de que esse estudo científico clássico afirmou que a mudança no estado da menopausa, ou seja, de não menopausa para menopausa, não foi associada ao ganho de peso ou significativamente associada a aumentos da circunferência da cintura abdominal. Olha só. Então, pessoal, o que acontece? Uma coisa é a mulher que entrou na menopausa acumular sim mais gordura corporal, perder sim mais massa muscular, mas não a ponto de ter um excesso de peso por acúmulo de gordura. Porque o ganho de peso médio da mesma mulher acompanhada durante 3 anos, que não estava na menopausa e passou a estar na menopausa, em média ela ganhou 2,1 quilos e a circunferência abdominal dela aumentou 2,2 centímetros. Olha só. Então as mulheres que não estavam na menopausa, a mesma mulher, e passou para a menopausa, elas tiveram um ganho médio de 2,1 quilos apenas. E a circunferência média da cintura abdominal aumentou em 2,2 centímetros. Ou seja, as mulheres não passaram a ter excesso de peso por acúmulo de gordura por entrarem na menopausa, apesar de terem sim ganhado 2,1 quilos, 2 quilinhos. Consegue entender? Então, essa questão de que a pessoa entrou na menopausa, ela vai se tornar obesa ou ter um excesso de peso importante, isso não acontece. A mulher que entra na menopausa e passa a engordar a ponto de ter um excesso de peso importante, um sobrepeso importante ou até obesidade, é a mulher que já estava com sobrepeso antes de entrar na menopausa. Conseguiu entender?
Então, se te perguntarem, olha, uma mulher que entra na menopausa, ao redor de quantos quilos é esperado que ela ganhe por entrar na menopausa? 2 quilos. 2 quilos e 100 gramas. E a barriga dela, é esperado que ela aumente em quantos centímetros porque entrou na menopausa? 2 centímetros. 2,2 centímetros. Baseado em evidências científicas no padrão primeiro mundo. Você viu? Agora, continuando. Olha que interessante. Então, se esse estudo científico mostrou que o principal fator relacionado às mulheres ganharem peso consideravelmente não é a menopausa, aumentarem a barriga, aumentarem a gordura visceral, que é a gordura perigosa, que fica não só abaixo da pele, mas fica abaixo do músculo da barriga, entre as vísceras, entre os órgãos, gordura visceral. O que faz isso então? Esse estudo científico mostrou, olha só, ele mostrou que da mesma forma que houve um aumento de 2,1 quilos da mulher que não estava na menopausa e passou a estar na menopausa, e um aumento de 2,2 centímetros na barriga, na circunferência abdominal, da mulher que não estava na menopausa para que passou a estar na menopausa, houve o inverso, relações inversas. De quem? De pessoas que tiveram atividade física de rotina diária. Por exemplo, pessoa que passou a andar de bicicleta ou começou a caminhar para se transportar. O que é isso? O transporte dela passou a ser as pernas e não mais o carro ou o ônibus. Que começou a assistir menos televisão. Então, o que acontece? Pessoas que entraram na menopausa e engordaram, aconteceu, engordou 2,1 quilos ou aumentou 2,2 centímetros de barriga, mas se elas tivessem feito, as pessoas que fizeram atividade física de rotina diária, houve uma relação inversa, não aconteceu isso. Então, pessoal, olha só, esse estudo ele é de 2004, há 20 anos atrás. Hoje a gente já sabe que a pessoa não precisa fazer, inclusive, exercício físico todos os dias para poder emagrecer, inclusive emagrecer mais rápido, tá? Aí, pessoal, o que é importante então saber? É que essa mulher que não está na menopausa e passou a estar na menopausa, que pela menopausa engorda em média 2,1 kg pela menopausa, e aumenta a barriga 2,2 centímetros, 2 centímetros de barriga aumenta, esses efeitos eles podem ser inclusive revertidos ou prevenidos por atividade física diária. Só que hoje, 20 anos depois desse estudo, a gente sabe que não precisa ser feito exercício físico todos os dias para que a pessoa consiga emagrecer mais rápido. Se você tem dúvidas sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo específico sobre a quantidade de exercício físico que a gente precisa ter, quantos minutos por semana, quantas vezes na semana, quais os melhores exercícios. Porque o que a gente precisa, pessoal, para emagrecer mais rápido, é aumentar reguladores metabólicos. No caso, a gente precisa de atividade física e não necessariamente um exercício físico padronizado. A gente precisa de atividade física que aumente a quantidade de um dos principais reguladores metabólicos do emagrecimento, que é a irisina. E existem técnicas para aumentar no máximo a quantidade de irisina no menor intervalo de tempo com algumas atividades físicas específicas, tá? Então, se tiver dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários que a gente grava um vídeo. Agora, deixa eu te explicar o que é excesso de peso por acúmulo de gordura. Porque todo mundo que não está hormonizado, inclusive, que não fez lipoaspiração, que não aplica enzima na barriga, tem uma gordurinha mesmo, em maior ou menor grau. Mas agora, eu tenho também. O pneuzinho tá aqui e tá tudo certo. Mas a partir de que ponto que ter uma gordurinha é excesso de peso por acúmulo de gordura? Ou seja, que vai desregular seu metabolismo, te inflamar, desacelerar seu metabolismo e te fazer engordar mais ainda. Vamos ver isso agora. Primeiro parâmetro, pessoal, é o seguinte. O índice de massa corporal, o IMC. Olha só, essa aqui é uma classificação da OMS, da Organização Mundial da Saúde, sobre o IMC, o índice de massa corporal. O IMC é quando você pega o seu peso em quilos, divide pela sua altura em metros e divide pela sua altura em metros de novo. Por exemplo, eu pesava 89 quilos, dividido por 1,78 metros, dividido por 1,78 metros, o meu IMC era 28,1.
Entre 25 e 29,9 é excesso de peso. O meu estava aqui, ó, 28,1. Eu era pré-obeso, porque a partir de 29,9, acima disso, ou seja, 30 para mais, já é obesidade. Então, calcula o seu IMC. Pega o seu peso em quilos, divide pela sua altura em metros, divide pela sua altura em metros de novo. Tipo, você está pesando, por exemplo, 75 quilos, 80 quilos. Divide pela sua altura, 1,6, 1,60 metros, você tem 1,60 m. Divide por 1,6 de novo. E vê se o resultado está dentro de qual classificação. Porque se o seu IMC já estiver acima de 24,9, que é o limite para peso normal, já é excesso de peso. Entendeu? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a nível internacional. Principalmente se houver isso aqui, ó, uma circunferência da cintura, ou seja, circunferência abdominal, acima de 80 centímetros em mulheres ou acima de 95 centímetros em homens. Por quê? Porque um aumento da circunferência da cintura abdominal acima desses limites foi associado com um risco relativo de morte aumentado, com um aumento por todas as causas. Mesmo nas pessoas, inclusive, que têm um IMC normal, de até 24,9. O que isso quer dizer, então? Que o IMC, ele serve para a gente ter uma noção se a pessoa tem excesso de peso por acúmulo de gordura. Só que a gente tem que juntar esse parâmetro clínico, o IMC, com a circunferência abdominal. É só você pegar uma fita métrica e medir a sua circunferência abdominal com a fita métrica logo acima do seu umbigo, tá? Se você tiver dúvida sobre isso, nós temos um vídeo completo no nosso canal do YouTube chamado Como Perder Barriga do Jeito Certo. Lá a gente explica como é que a gente faz para perder a gordura perigosa, que é a gordura visceral. Perdendo ela, a gente emagrece bem mais rápido. A gente explica se vale a pena fazer criolipólise, aplicação de enzimas, lipoaspiração, tudo baseado em evidências científicas, tá? Você vai ver lá, como perder barriga do jeito certo. Lá eu te mostro como medir a sua barriga, barriga do seu esposo, beleza? Seu pai, sua mãe. Você não quer ficar sem seu pai e sua mãe precocemente, né? Então me ajuda a ajudá-los a emagrecer. Compartilha esse conteúdo com eles também, tá bom? Então é o seguinte, aí, só para você ter uma ideia, o IMC acima de 24,9 já é excesso de peso. Se for associado a uma circunferência abdominal acima de 80 centímetros em mulheres ou acima de 95 centímetros em homens, já é excesso de peso por acúmulo de gordura abdominal. Beleza? E isso é muito perigoso. Então, pessoal, só para você ter uma ideia, eu vou te mostrar alguns outros estudos científicos para você entender o seguinte. Qual que é a nossa missão aqui? É essa aqui, ó. Te mostrar o que tem de evidências científicas no padrão primeiro mundo. Essa é a pirâmide de evidências científicas que a gente usa tanto na área assistencial, quando a gente está atendendo as pessoas, quanto na área judicial. Quanto mais alto os estudos científicos forem na pirâmide, mais confiável é e mais válido é. Então a gente sempre vai pegar estudos científicos do topo da pirâmide para baixo. O topo da pirâmide é o RS, Revisões Sistemáticas. Dá uma olhada que opinião de especialista é o que tem de menos válido e menos confiável como evidência científica desde 1995. Opinião de especialista de maneira isolada, sem outros estudos científicos que embasem a opinião desse especialista, só vale quando não tem estudo científico disso. Mas hoje na área da saúde tem estudo científico para praticamente tudo, exceto pandemias doidas que aparecem por aqui, tá bom? E a gente vai pegar, inclusive, as revisões sistemáticas com meta-análise e utilizá-las como uma lupa para aumentar, para turbinar a qualidade da nossa análise dos demais estudos científicos, tá? Aí você pode estar se perguntando, Sebastião, por que eu preciso saber disso? Para você saber que, se eu te apresento aqui as melhores evidências científicas, baseado na pirâmide de evidências científicas, que é o padrão ouro no mundo, principalmente nos países de primeiro mundo, significa que são as evidências científicas que mais funcionam. E aí, o que eu vou fazer então? Te explicar como aplicá-las na sua vida do dia a dia, sua e da sua família.
Mas eu tenho que te mostrar os mecanismos das coisas. Por quê? Para isso te gerar motivação. O que é isso? Motivos para ação. Eu tenho que te mostrar o mecanismo que os estudos científicos mostram para que você tenha no seu consciente e no seu subconsciente que aquilo é importante. Em termos de emagrecimento, a gente trabalha com consciente e subconsciente, com uma técnica super recomendada em países de primeiro mundo que chama Intensive Behavior Therapy, ou terapia comportamental intensiva, aonde a gente tem que trabalhar o consciente e o subconsciente da pessoa. E a gente faz isso via motivação, dando motivos científicos para a ação dela, de aplicar os conhecimentos científicos traduzidos no dia a dia dela. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver a questão sobre a reposição hormonal. Como é que ela entraria nessa questão da menopausa? A gente já viu. A mulher, então, ela tem excesso de peso por acúmulo de gordura pela menopausa? Não é o que os estudos científicos e a base de evidências científicas up-to-date mostra e os estudos científicos que a gente viu mostram. Acontece da mulher que entra na menopausa engordar, em média, 2,1 quilos, 2 quilinhos, por conta da menopausa. E aumentar a barriga em 2,2 centímetros, ou seja, 2 centímetros, pela menopausa. Mais do que isso, é porque ela não está, literalmente, usando da capacidade física dela. Ela está atrofiando o metabolismo dela, consequentemente, o funcionamento físico e mental dela. Eu vou te provar isso, tá? Então, simplesmente, ela está engordando mais do que 2 quilinhos, aumentando mais a barriga do que 2 centímetros. Primeiro, porque ela já estava com excesso de peso antes da menopausa. E ela entrou na menopausa e ganhou muito mais gordura do que deveria. E segundo, porque ela está literalmente atrofiando o metabolismo físico e mental dela. E eu vou te provar, tá? Agora, vamos entender, para padronizar aqui a nossa comunicação. Inclusive para você mostrar esse vídeo para alguma amiga sua, principalmente familiar sua, mãe, tia, avó. O que é menopausa? Você vai compartilhar esse conteúdo para você me ajudar a ajudá-los a emagrecer, tá bom? Para ninguém morrer, nem ter sequela, não encontrar comigo no pronto-socorro, no SAMU, na UTI. Deus me livre. Que foi o que inclusive aconteceu com a minha mãe adotiva. Por isso que eu comecei esse projeto aqui nas redes sociais, do que a gente já fazia no consultório presencial, com mais de 10 mil atendimentos de emagrecimento funcional nos últimos 7 anos, tá? É aqui no consultório que eu evito da pessoa chegar no pronto-socorro, na UTI, precisar do SAMU, com infarto, AVC, trombose, com 13 tipos de câncer, com demência, beleza? É aqui, e aí emagrecendo. Agora, o que é menopausa? Vamos ver para a gente padronizar aqui a nossa comunicação. Olha só. Segundo a base de evidências científicas up-to-date, atualizações de 2024, menopausa natural. Ela é definida como uma cessação permanente, ou seja, parou de maneira permanente de ter períodos menstruais, de ter menstruação, tá? Durante quanto tempo? Durante 12 meses, sem isso ter acontecido por uma causa patológica, de doença ou fisiológica, algum outro problema de saúde. Por exemplo, teve um câncer no ovário, no cérebro, teve que tirar o ovário, teve que fazer cirurgia de cérebro, porque os hormônios da menstruação começam no cérebro, tá? Eu vou te mostrar. Só que existem outras duas coisas. Menopausa natural precoce. Quando que ocorre a menopausa natural precoce? Quando essa parada dos períodos menstruais por 12 meses, por um ano, acontece nas mulheres que têm o quê? Menos de 45 anos. É chamado menopausa precoce. E se essa parada na menstruação, nos períodos menstruais, por um ano, 12 meses, acontece em mulheres com menos de 40 anos, isso é chamado insuficiência ovariana primária, tá? Então, para você saber, menopausa natural acontece sem motivos de doença em mulheres a partir de 45 anos. Se forem mulheres abaixo de 45 anos, é chamado de menopausa precoce. E se esse período sem menstruar de um ano acontece em mulheres abaixo de 40 anos, é chamado não só de menopausa precoce, mas de insuficiência ovariana primária. Por que isso é importante? Eu vou te mostrar.
Eu quero te ajudar a emagrecer e ter mais qualidade e quantidade de vida. Você e sua família, né? Quem que são os pilares de uma família? O pai de família e a mãe de família. Por isso que eu tô tão preocupado em ajudar você, principalmente que é mamãe, e você que é papai, a emagrecer, tá? Porque a gente vê no pronto-socorro, na UTI, no SAMU, que quando uma família tem uma mãe ou um pai doente, sequelado ou falecido, arrebenta com a família. Foi o que aconteceu lá em casa. Eu perdi minha mãe de maneira precoce por complicações do excesso de peso. Eu não era médico na época, tá? Inclusive foi por causa disso que eu fiz medicina. E não precisa acontecer na sua família, o que aconteceu na minha, tá bom? Deixa eu te mostrar uma coisa interessante. A questão hormonal começa assim, ó. Os hormônios da menstruação, eles começam no encéfalo, ou seja, o cérebro e outras estruturas que ficam aqui dentro da caixa craniana. E em uma glândula na base do cérebro é produzido esse hormônio aqui, ó, FSH. Esse hormônio aqui, ele vai agir no ovário e vai fazer com que o ovário produza outros hormônios, tipo estrógeno, progesterona, tá? Isso aqui é uma visão bem simplificada. O que é importante saber disso? Segundo a base de evidências científicas up-to-date, atualizada em 2024, com atualização válida até 2024, a mulher que entrou na menopausa, ela passa a ter um risco de doença cardiovascular aumentado após a menopausa. E acredita-se que isso seja, pelo menos em parte, realmente por deficiência de estrogênio, que é um daqueles hormônios que a gente viu. Então, pessoal, a primeira coisa importante: a mulher que entra na menopausa, cientificamente falando, ela tem um aumento do risco de desenvolver doenças cardiovasculares. O que é isso? Doença do coração e das tubulações de sangue. Tubulações de sangue que irrigam o próprio coração, que se der problema faz um infarto cardíaco. Tubulações de sangue que irrigam o cérebro, que se der problema faz um derrame cerebral ou um AVC, derrame cerebral entre aspas. Tubulações de sangue que vão, por exemplo, para os pulmões, o que faz um quadro de tromboembolia pulmonar. Então, doenças cardiovasculares, pessoal, elas aumentam em risco só da mulher entrar na menopausa. A gente sabe disso cientificamente. E por que isso é tão importante, essas doenças cardiovasculares? Principalmente infarto cardíaco, AVC ou derrame cerebral e trombose pulmonar. Por que é tão importante? Porque cientificamente, segundo esse levantamento da Organização Mundial da Saúde em 2024, pegando dados acumulados de 2020 para cá, as top 10 causas de morte do Ischemic Heart Disease, doença isquêmica do coração, ou seja, infarto cardíaco, é a top 1. Olha a top 3, stroke. O que é isso? AVC, ou derrame cerebral. Então, doenças cardiovasculares são a top 1 e top 3 maiores causas de morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E só o fato da mulher entrar na menopausa, ela passa a ter esse risco aumentado de ter essas doenças cardiovasculares. Só que, e se ela estiver com excesso de peso? O que acontece? Para você ter uma ideia, segundo a Organização Mundial da Saúde, o sobrepeso e a obesidade estão em quarto lugar como fator de risco para a morte. Ou seja, é a quarta doença, o sobrepeso e a obesidade, com maior risco de morte. Só que a obesidade, sabe o que ela causa? Obesidade aumenta o risco de doenças cardiovasculares, segundo essa publicação científica do HCOR, Hospital do Coração de São Paulo, que é um dos maiores hospitais do coração, inclusive a nível mundial. Então, pessoal, por que eu dediquei meu consultório de medicina de família especificamente para emagrecimento funcional? Porque, segundo os dados científicos, o excesso de peso, ou seja, o sobrepeso e a obesidade, eles são a quarta principal causa de morte direta, quando não mata a sequela. Mas, se a gente pegar o excesso de peso, que é o sobrepeso e a obesidade, como causa de morte e sequela indireta, é o excesso de peso que causa pressão alta, diabetes, alteração de colesterol, que causa o infarto cardíaco, o AVC, o derrame cerebral, a trombose pulmonar. Então, se a gente pegar de maneira direta e indireta, o excesso de peso ele passa a ser a principal causa de morte e sequela no mundo. Conseguiu entender? Agora, presta atenção nisso aqui.
A gente viu cientificamente que a mulher que entra na menopausa, só isso já faz ela ter um risco aumentado para doenças cardiovasculares, principalmente infarto cardíaco, AVC ou derrame cerebral, trombose pulmonar. Mas se ela já estiver com excesso de peso, há um risco aumentado também pelo excesso de peso, porque a obesidade aumenta o risco de doenças cardiovasculares, segundo essa publicação científica do HCOR, Hospital do Coração de São Paulo, um dos maiores do mundo, tá? Então, o que está acontecendo? Uma sobreposição de fator de risco. Então, a mulher estava, antes da menopausa, já com excesso de peso. Porque só o excesso de peso já gera um risco aumentado de infarto, AVC e trombose. E aí ela entra na menopausa, esse risco aumenta e ela tem um AVC, tem um infarto, tem uma trombose. Quando você chega comigo com esse quadro no pronto-socorro, eu nem assusto, porque eu já estou esperando que isso aconteça, porque as evidências científicas, os estudos científicos mostram. Consegue entender? Deus livre e guarde. A gente tem que emagrecer mais rápido, justamente porque a vida vai passando e o risco de ter essas doenças aumentam mais, pelo excesso de peso e pelo próprio envelhecimento, a própria evolução da nossa vida. Agora dá uma olhada nisso aqui, que a própria obesidade potencializa o risco também de AVC, segundo essa publicação científica da USP. Além disso, a própria obesidade, ou seja, o excesso de peso, o sobrepeso e a obesidade, o que acontece? O sobrepeso e a obesidade também aumentam o risco de tromboembolismo. O que é isso? Trombose pulmonar. Conseguiu entender? E esses problemas, quem que também aumenta o risco? A menopausa. Então, se o excesso de peso já aumentava o risco da pessoa ter um infarto cardíaco, um AVC cerebral ou uma trombose pulmonar, quando entra na menopausa, esse risco não aumenta mais? Então, é uma sobreposição de risco. O risco é multiplicado. Então, acontece mesmo. E eu estou aqui para te avisar que nós não vamos deixar isso acontecer. Por isso que eu vou te ajudar a emagrecer e você vai me ajudar a sua família a emagrecer também, tá bom? Porque quando a gente consegue, estatisticamente, tá? Emagrecer o pai de família, a mãe de família, a gente consegue emagrecer os filhos, consegue emagrecer os avós. É uma corrente do bem, é top. Então é o seguinte, dá uma olhada que, além de problemas cardiovasculares, o que mais que a menopausa causa de problema? E vamos ver se a reposição hormonal pode entrar para ajudar a gente. A mulherada, não só emagrecer, mas evitar de ter um infarto, evitar de ter um AVC, evitar de ter trombose. Vamos ver se a reposição hormonal serve para isso. Então, olha só. A base de evidências científicas up-to-date, atualização aqui de 2024, trouxe o seguinte, que algumas evidências científicas sugerem que no início da meia-idade, ou seja, a partir de 45 anos, as mulheres parecem superar os homens em tarefas de memória. Só que com o início da menopausa, por conta de um declínio do estradiol, por exemplo, daquele hormônio estrogênio, essa vantagem de memória, por exemplo, diminui. Então, com relação à demência, há algumas suspeitas, mas os dados são limitados, tá? De que o estrogênio da mulher pode preservar a função cognitiva, ajudando ela a permanecer sem demência. É uma suspeita, está sendo investigado. Agora, excesso de peso ajuda a pessoa a ter o quê? Demência. Por exemplo, demência de Alzheimer, segundo essa publicação científica da ABESO, da Associação Brasileira de Estudos de Obesidade e Síndrome Metabólica, tá? Então, dá uma olhada. Se a mulher já estava com excesso de peso, por exemplo, sobrepeso, obesidade, e só isso, antes da menopausa, já aumentava o risco dela ter demência, ela entrar na menopausa não tem um risco potencial de fazer demência nela? Sobrepõe os riscos, ela passa a ter demência. Tá amarrado em nome de Jesus, né? Outra coisa que menopausa pode causar, perda óssea. A base de evidências científicas up-to-date, atualizada aqui em 2024, trouxe que durante a menopausa ocorre perda óssea e que começa inclusive na transição da menopausa, quando a pessoa está na pré-menopausa, tá? Pré-menopausa é quando a pessoa ainda não ficou 12 meses, 1 ano sem menstruar nadinha, tá? Dá uma olhada nisso aqui. Agora, pessoal, olha só. Então a gente viu 3 problemas sérios que a menopausa causa. 1, problemas cardiovasculares, ela aumenta o risco da mulher que entrou na menopausa ter infarto cardíaco, derrame cerebral ou AVC e trombose pulmonar.
Além disso, a mulher que entra na menopausa, ela sofre um declínio cognitivo, ou seja, da função cerebral e mental, realmente, tá? Inclusive tendo um risco potencial de desenvolver demência, porque entrou na menopausa. E também, por entrar na menopausa, ela tem um risco aumentado de ter perda óssea, de fazer osteopenia, osteoporose, de ter fratura, quebrar osso. Mas a gente viu também que se ela está com excesso de peso, ou seja, sobrepeso, obesidade, pelo IMC e pela circunferência abdominal. A gente viu como é que calcula, como é que mede. Se ela já estava com excesso de peso por acúmulo de gordura, o excesso de peso também aumenta a chance dela ter infarto cardíaco, derrame cerebral, ou AVC, trombose pulmonar, demência. Conseguiu entender? Então, por isso que é super importante as mulheres emagrecerem antes de entrarem na menopausa. E se entrarem na menopausa, mais ainda, para não deixar haver essa sobreposição de risco. Senão o risco multiplica de ter um problema de saúde grave desse. E encontrar com a gente aqui no pronto-socorro, no SAMU, na UTI. Bate na madeira, tá amarrado em nome de Jesus, tá bom? Aí, pessoal, o seguinte. Lembra que eu falei que tem a menopausa natural? Eu não, as evidências científicas. Eu só sou um mensageiro. Lembra que a opinião do especialista é o menor nível de evidências científicas desde 1995? Se tiverem outros estudos científicos acima, eu só sou um mensageiro. Minha opinião de especialista, eu nem dou. Eu só trago a evidência científica. Padrão primeiro mundo. Agora, lembra que a gente falou o seguinte. Menopausa natural. Ela ocorre um período de 12 meses, 1 ano, sem menstruar nadinha, em mulheres a partir de 45 anos. Se acontecer essa parada de 1 ano completo, sem menstruar nadinha, em mulheres abaixo de 45 anos, seria menopausa precoce. E se acontecer essa parada da menstruação de 1 ano, em mulheres abaixo de 40 anos, já seria insuficiência ovariana? Então, por que é importante saber disso? Porque, minha amiga, se você tá aí perto dos 35, perto dos 40 e já está tendo alterações na sua menstruação, de que tipo? Sua menstruação ela está atrasando mais do que 7 dias. Ela vinha uma menstruação que tinha uma variação, às vezes vinha 4 dias a mais, 4 dias a menos, mas agora está espaçando mais que 7 dias. É um fator de alerta para você. Se a sua menstruação ela está vindo menos vezes nos últimos 3 meses, é um fator de alerta, principalmente se você estiver acima de 30 anos, porque você pode estar entrando num quadro de insuficiência ovariana ou de menopausa precoce. Quando que a gente vai ter certeza? Quando você ficar 1 ano sem menstruar. Nadinha. E se isso acontecer com você abaixo de 40 anos, é o diagnóstico de insuficiência ovariana. Se isso acontecer com você abaixo de 45 anos, é o quadro de menopausa precoce. Primeiro, você não vai esperar isso acontecer. Você ficar 1 ano com a sua menstruação alterada e você tendo menos de 45 anos. Por quê? Porque se você entrar de fato num quadro de menopausa precoce ou de insuficiência ovariana, olha só o que acontece. A base de evidências científicas up-to-date, atualização de 2024, traz para nós que tanto a menopausa precoce quanto a insuficiência ovariana primária têm sido associadas a um risco excessivo, ou seja, mais aumentado ainda. De quê? De doença cardiovascular, ou seja, infarto, derrame cerebral, trombose pulmonar, de mais perda óssea e inclusive de preocupações com a função cognitiva. O que é isso? Redução da função cerebral e mental e risco de demência. Então, se a pessoa entra num quadro de insuficiência ovariana primária ou menopausa precoce, aqueles riscos que a gente viu da menopausa são maiores ainda se for menopausa precoce ou insuficiência ovariana primária. Então, se você tem mais do que 30 anos e sua menstruação começou a vir menos nos últimos 3 meses ou começou a ter pausas, atrasos maiores do que 7 dias, e você não está grávida, né? Consulta. Consulta com seu médico especialista em medicina de família, seu médico especialista em ginecologia e obstetrícia, seu médico especialista, por exemplo, em endocrinologia, tá? Para poder
rastrear se você não está começando a fazer um quadro de insuficiência ovariana primária ou de menopausa precoce. Porque o risco da pessoa infartar, ter um AVC ou derrame cerebral, uma trombose pulmonar, é maior ainda já no começo da menopausa precoce, dessa insuficiência ovariana primária. Mais aumentado do que na menopausa normal, natural. Conseguiu entender? Posso ficar com a mente tranquila, que eu cumpri meu objetivo de te alertar. Se sua menstruação começou a alterar, atrasar mais do que 7 dias, você já tem mais de 30 anos, ou nos últimos 3 meses ela veio menos do que o normal, consulta. Consulta com seu médico especialista para poder checar que você não está iniciando um quadro de menopausa precoce ou de insuficiência ovariana primária, porque você tem um risco mais aumentado, Deus livre e guarde, de ter infarto, trombose pulmonar, derrame cerebral ou AVC. Beleza? Então é o seguinte. Mas, já estamos caminhando para o final. Será que a reposição hormonal ajuda a não ter esses problemas? Porque olha só, você pode estar pensando assim, Sebastião, você falou que só da mulher entrar na menopausa natural, a partir de 45 anos de idade, aumenta o risco dela ter doença cardiovascular, ou seja, infarto cardíaco, derrame cerebral ou AVC, trombose pulmonar? Falei, baseado nas evidências científicas que eu te mostrei. Verdade. Então, se ela fizer reposição hormonal, porque a menopausa tem baixa de hormônios, você falou para nós, isso tudo é prevenido. Será que é assim? Vamos ver o que as evidências científicas trazem? Então, vamos lá. Para quem que é indicado a reposição hormonal? Olha só. Olha o nível de cuidado, tá? Segundo a base de evidências científicas up-to-date, no tópico Terapia hormonal na menopausa, benefícios e riscos. Atualização válida para 2024. O que é tido? Que o início da terapia hormonal na menopausa, THM, é uma opção segura para mulheres que são saudáveis e têm sintomas da menopausa. A gente vai ver quais sintomas que são. E que estejam dentro de 10 anos do início da menopausa ou com menos de 60 anos de idade e que não tenham contraindicações a THM, que é a terapia hormonal da menopausa. Quais são essas contraindicações? Mulher que não tem histórico de câncer de mama, não tem histórico de doença cardíaca coronária, ou seja, que não infartou o coração ou não tem risco de infarto. Mulheres que não têm histórico de evento trombólico venoso anterior, trombose nas pernas, principalmente trombose pulmonar, tá? Mulheres que não têm histórico de acidente vascular cerebral, ou seja, que não têm um AVC, não tiveram um AVC, ou não têm risco aumentado de ter um AVC. Mulheres que não têm doença hepática no fígado ativa. Então, olha o tanto de cuidado para começar a terapia hormonal na menopausa. Ela é uma opção segura para quem? Mulheres saudáveis, que não têm essas doenças e têm sintomas da menopausa. Pegou a visão? Então, olha só. Quais são esses sintomas da menopausa nos quais a reposição hormonal é cientificamente indicada? Mulheres que têm ondas de calor, por exemplo, aqueles fogachos, tá? Mulheres que têm labilidade de humor ou depressão. O que é isso? Irritabilidade, ansiedade, alterações de saúde mental. A terapia hormonal de menopausa pode ajudar. Mulheres que têm distúrbio do sono, mas que não seja distúrbio do sono, tipo apneia do sono, porque engordou demais. Então, para distúrbios do sono que não sejam tipo apneia do sono, porque engordou demais, a reposição hormonal na menopausa pode ajudar. Mulheres que têm dores e sofrimentos nas articulações, problemas nas juntas, né, nas articulações, a terapia de reposição hormonal da menopausa pode ajudar, tá? Agora, se ela tem apenas sintomas de atrofia vulvovaginal, o que é isso? Tá com a região vaginal ressecada, com dor durante a relação, dispareunia, né? Ou então, por exemplo, sentindo coçar por conta de ressecamento vaginal, aí não é a terapia de reposição hormonal normal, é só a terapia de reposição hormonal local, vaginal, tá? E aí, dá uma olhada, que quando há indicações clínicas de sintomas da menopausa iguais aos que a gente já viu, ou seja, quando há indicações clínicas
de sintomas e sinais da menopausa, iguais os que a gente viu, olha o que a base de evidências científicas up-to-date traz para nós. Que há uma série de fatores a serem considerados antes de iniciar a terapia hormonal da menopausa, THM. Por exemplo, idade da paciente. Por exemplo, gravidade dos sintomas. Por exemplo, os riscos calculados dessa paciente ter uma doença cardiovascular, tipo infarto cardíaco, derrame cerebral ou trombose pulmonar. Tem que calcular o risco antes de iniciar o hormônio na menopausa e calcular o risco dela ter câncer de mama. Dá uma olhada. Para daí indicar a terapia hormonal na menopausa. Tá vendo? Olha só. Então, pessoal, não é só sair usando hormônio. Eu tenho receio dos colegas profissionais de saúde que falam que reposição hormonal é para todo mundo de qualquer jeito, porque a mulher perde muita qualidade de vida, tananã, tananã. Você vai ver que antigamente existia sim esse raciocínio. Se está faltando hormônio no corpo da mulher e a baixa desses hormônios da menopausa faz inclusive aumentar o risco dela ter infarto cardíaco, derrame cerebral, trombose pulmonar, ter osteoporose, ter demência, vamos repor esses hormônios dela. Só que foi descoberto que repor os hormônios só por repor aumenta mais o risco dela ter o infarto, o AVC, a trombose, não previne a demência. Vou te mostrar. Então a terapia de reposição hormonal, se não for muito ajustada, muito bem indicada, com todos os cálculos de risco, ela faz mais mal do que bem. Ela aumenta mais ainda a chance de ter um infarto, AVC, trombose, tá? Tanto que, olha só, a base de evidências científicas up-to-date traz para nós que não mais é indicado para prevenção de doenças crônicas o quê? O MHT, Menopause Hormone Therapy, ou seja, terapia hormonal na menopausa. Reposição hormonal, ela não é mais recomendada para prevenção de doenças crônicas, como, por exemplo, doença cardíaca coronária, ou seja, que faz infarto. Ou, por exemplo, osteoporose, não é mais recomendado para prevenir. Ou, por exemplo, para prevenir problemas de função cognitiva ou prevenção de demência, não é mais recomendado. Dá uma olhada. E aí, aponto que as contraindicações, quem que não pode usar reposição hormonal, segundo a base de evidências científicas up-to-date, atualizado para 2024, são as pessoas que tiveram, como a gente viu, histórico de câncer de mama, é contraindicado a terapia hormonal da menopausa. Pessoa que já teve ou tem risco de ter doença coronariana, risco de infarto, também não é para ela a terapia hormonal na menopausa. Que já teve evento trombólico venoso, ou seja, trombose nas pernas e principalmente trombose pulmonar, não é para ela a reposição hormonal na menopausa, tá? Pessoas que têm risco aumentado ou já tiveram AVC, que é o derrame cerebral, acidente vascular cerebral, também não. Doença hepática ativa, doença ativa no fígado, algum grau, por exemplo, de insuficiência no fígado, algum grau mais elevado de gordura no fígado, esteatose, de fibrose no fígado. Sangramento vaginal inexplicável, também é contraindicada a terapia hormonal da menopausa. Câncer de endométrio, ou seja, câncer no útero de alto risco, também não, tá? Ou que já tiveram ataque isquêmico transitório, que é um AVC, um derrame cerebral temporário, tá? Agora, é só a base de evidências científicas que fala isso? Que a terapia de reposição hormonal na menopausa é só para sintomas de menopausa e não é para prevenir infarto, AVC, trombose, demência? Segundo esse estudo científico publicado na revista científica Circulation da American Heart Association, Associação Americana do Coração, em 2023, dá uma olhada. Essas são as recomendações para terapia hormonal da menopausa por 4 sociedades médicas diferentes. Quais? O Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, a Sociedade Norte-Americana de Menopausa, a Associação Americana de Endocrinologia, o Colégio Americano de Endocrinologia e a Sociedade Endócrina dos Estados Unidos. Todas falaram que a reposição hormonal na menopausa, a indicação principal, sintomas de menopausa, sintomas de menopausa, sintomas de menopausa, sintomas de menopausa. E que serve a reposição hormonal na menopausa para prevenção, por exemplo, de doença cardíaca coronariana, que é a top 1 que mais mata no mundo,
Não é recomendado, não é recomendado, não é recomendado, não é recomendado pelas maiores entidades que estudam e pesquisam sobre menopausa no mundo. Dá uma olhada aqui, tá? Se não é indicado, pessoal, reposição hormonal para prevenir a doença top 1 que mais mata no mundo, que é o infarto cardíaco, a doença coronária cardíaca, reposição hormonal é indicado para emagrecer? A gente viu, baseado nas evidências científicas, que a doença top 1, publicação da Organização Mundial da Saúde agora em 2024, é a doença isquêmica cardíaca, ou seja, a doença coronária cardíaca, o infarto cardíaco, é a que mais mata. Excesso de peso é a top 4 que mais mata, sobrepeso e obesidade. De maneira direta, é a top 4. Se a reposição hormonal, pelas maiores entidades científicas que estudam menopausa no mundo, não é indicado nem para prevenir o problema de saúde que mais mata a mulher que está na menopausa, que é o infarto cardíaco, vai ser indicado para tratar o top 4, que é o excesso de peso, sendo que não é indicado nem para o top 1, que é para prevenir infarto. Olha só, quem está falando isso é essa publicação da American Heart Association em 2023, falando que terapia de reposição hormonal na menopausa é indicado para sintomas de menopausa, igual a gente viu, mas não é indicado para prevenção nem da principal causa de morte na mulher na menopausa, que é a doença cardíaca coronária. Não é recomendado. Nem pelo Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, nem pela Sociedade Norte-Americana de Menopausa, nem pela Associação Americana de Endocrinologia Clínica, Colégio Americano de Endocrinologia, nem pela Sociedade Endócrina dos Estados Unidos. Olha só. Agora, eu não fico falando mal de colega profissional de saúde, não. A única coisa que eu temo pelos colegas é que provavelmente eles estão desatualizados, defasados do ponto de vista científico. E ficam falando coisas na internet que pode te induzir ao erro. E eles não estão falando de maldade, não. É porque está desatualizado. Mudou o raciocínio clínico científico. Consegue entender? Por isso que eu te mostro as evidências científicas, tá? Em respeito à sua inteligência. Beleza? Então, dá uma olhada que a base de evidências científicas up-to-date, atualização válida para 2024, traz que realmente MHT, Menopause Hormone Therapy, ou terapia hormonal na menopausa, não é recomendada para prevenção de doenças crônicas mesmo, como prevenção de doenças cardiovasculares ou ósseas, tá? Cardiovasculares, infarto cardíaco, derrame cerebral ou AVC, trombose pulmonar, tá? Isso, atualização válida para 2024, tá bom? Por quê? Porque houveram estudos científicos mostrando que, por exemplo, a terapia hormonal combinada, que usa 2 tipos de hormônio, estrógeno e progesterona, houveram riscos de a terapia hormonal causarem CHD, Coronary Heart Disease, doença coronariana do coração, ou seja, infarto cardíaco, derrame cerebral, trombose e câncer de mama. A própria terapia de reposição hormonal, tá? Nesse caso, a terapia combinada. Embora, aparentemente, quando usa só um tipo de hormônio, que é o estrogênio, não houve um aumento de CHD, que é o infarto cardíaco, tá em inglês, ou de câncer de mama. Só que isso aqui tem um problema. Dá uma olhada. A terapia de reposição hormonal, ela tem que ser usada da seguinte forma. Mulheres que têm útero usam uma terapia combinada de 2 hormônios, estrogênio e progesterona, certo? Só que a gente viu que essa terapia combinada, o que acontece? Aumenta os riscos de CHD, que é infarto, Coronary Heart Disease, doença coronariana do coração, derrame cerebral, trombose venosa, principalmente de pulmão, e câncer de mama. Beleza. E que só usar um dos tipos de hormônio, que é o estrogênio, aparentemente não gera esse aumento de infarto e de câncer de mama. Só que o estrogênio, ele só pode ser usado por mulheres que não têm útero, ou seja, pós-histerectomia, que é retirada de útero. Por quê? Porque usar só o estrogênio em mulheres que têm útero aumenta o risco de câncer de útero. Tanto que mulheres que têm útero, a recomendação é usar terapia combinada de estrogênio com progesterona.
Olha só. E aí, pessoal, a base de evidências científicas up-to-date, atualização válida para 2024, traz o seguinte, que vale a pena aconselhar as mulheres que têm indicação e não têm contraindicações para o uso de reposição hormonal na menopausa, sobre os riscos e benefícios absolutos da reposição hormonal por um período de até 5 anos de tratamento em mulheres jovens, entre aspas, que entraram na menopausa. Por exemplo, o que são essas mulheres jovens na menopausa? Que têm menos de 10 anos de menopausa e que têm menos de 60 anos de idade. Tá vendo? E que elas devem ser tranquilizadas que o risco absoluto de complicações, infarto, trombose, derrame cerebral, durante um uso tomando TH, terapia hormonal na menopausa, por 5 anos, esse risco é baixo. Por 5 anos. Então esse é um outro problema. Tem gente que está achando que usar reposição hormonal é para usar o resto da vida. Os estudos científicos mostram que até 5 anos, o risco que a reposição hormonal tem de gerar, por exemplo, câncer de mama, de gerar, por exemplo, um risco maior de infarto, um risco maior ainda que o da própria menopausa, de AVC, um risco maior ainda de trombose de pulmão, que se a reposição hormonal for usada por mulheres de menos de 60 anos de idade, com menos de 10 anos de menopausa, e durante 5 anos, esse risco é muito baixo. Pode ser estendido esse uso? Pode, mas tem que ser reavaliado tudo. Porque a terapia de reposição hormonal, segundo não a minha opinião de especialista, tá? A gente faz terapia de reposição hormonal aqui no consultório, para todo mundo que tem indicação e não tem contraindicação, tá bom? Mas, se ela for feita de qualquer jeito, inclusive com foco em emagrecimento, não tem indicação científica nem para prevenir morte. Menopausa aumenta o risco da mulher ter infarto, que é a principal causa de morte no mundo. Nem para prevenir isso, a terapia de reposição hormonal é indicada. Por quê? Porque ela tem um risco aumentado de fazer isso. Quanto mais para emagrecimento. Não tem evidências científicas. Inclusive, a gente viu os estudos científicos mostrando que a mulher, por conta da menopausa, ela engorda, na média, 2,1 quilos. 2 quilos. E aumenta 2 centímetros de barriga. Isso por conta da menopausa. Se ela engordou mais ou aumentou mais a barriga por gordura visceral, o que acontece? É porque simplesmente o metabolismo dela está atrofiado. O que a gente precisa? Regular e acelerar o metabolismo dela novamente. Simples assim. Porque eu vou te fazer uma pergunta. A gente trabalha hoje, em saúde padrão primeiro mundo, com 2 tipos de dados. Os dados dos estudos científicos e os dados do mundo real. Scientific Data, dados científicos, e Real World Data, dados do mundo real. Você quer ver um negócio? Dados do mundo real? Toda mulher que entra na menopausa fica com excesso de peso a ponto de ficar realmente gorda ou até obesa? Responde para mim. Então, não é. As mulheres que entram na menopausa e passam a ter excesso de peso, não a ponto de acumular uma gordurinha, mas a ponto de ficar gorda, a ponto de ficar até obesa, já eram mulheres que antes da menopausa estavam com excesso de peso, estavam com IMC acima de 24,9 e com uma circunferência abdominal acima de 80. Quando ela entra na menopausa, acontece não só uma redução hormonal, acontece uma desregulação hormonal, porque o metabolismo dela já vinha atrofiado desde antes da menopausa. Conseguiu entender? Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu quero te mostrar uma última coisa para a gente finalizar. Dá uma olhada nessa simulação de inteligência artificial. Olha que interessante. Lembra que a gente começou falando da notícia das famosas falando sobre a menopausa? A Angélica já está na menopausa. Isso aqui é uma foto dela com 20 anos. Usando inteligência artificial, pegando o padrão de envelhecimento da população brasileira, olha como que a Angélica ficaria com 48 anos na menopausa, certo? E olha como ela está de verdade. Claro que provavelmente tem procedimentos estéticos,
Tem questão financeira, suporte, alguns estresses a menos na vida? Tem. Mas é muito diferente isso aqui. O que eu estou querendo te dizer? A Angélica não esperou chegar aqui para resolver o problema. Então, é antes que começa. E se você, por acaso, minha amiga, meu amigo, já está nessa situação, a gente consegue reverter do ponto de vista de emagrecimento. Por quê? Eu vou falar olhando no seu olho. Se a gente fizer 4 estratégias, que são os 4 principais fatores que a gente tem que ajustar para conseguir emagrecer, colocando inclusive o nosso metabolismo no modo de emagrecimento automático, 100% baseado em evidências científicas no padrão primeiro mundo. Se a gente ajustar esses 4 fatores, que são desintoxicar, desinflamar, regular e acelerar o nosso metabolismo, sabe o que acontece? O nosso metabolismo ele entra no modo de emagrecimento automático. Por quê? Porque o ser humano, geneticamente, ele não é programado para ter acúmulo de gordura em excesso. Quando a gente engorda a ponto de ter excesso de peso por acúmulo de gordura, a gente vive menos, adoece, fica sequelado. Então, se a gente consegue destravar o seu metabolismo, que está no modo de engorda, se você, minha amiga, meu amigo, está com excesso de peso, seu metabolismo está travado no modo de engorda. Tanto que você já tentou um monte de coisa para emagrecer, nada funcionou como você gostaria, não é? Eu também já passei por isso, eu sou ex-gordo, tive que emagrecer 14 quilos. Olha só, eu não sou magro, sou ex-gordo. Meu IMC é abaixo de 24,9. Minha circunferência abdominal é abaixo de 95, tá tudo saudável. Mas cientificamente eu sou ex-gordo. Eu vou te mostrar depois as alterações, a nível inclusive cerebral, que uma pessoa que já foi gordo, como é meu caso, tem. A gente não é magro, a gente que já foi gordo, a gente é ex-gordo. Se não cuidar, engorda de novo. Então o que acontece? Geneticamente falando, a gente não é programado para ter excesso de peso por acúmulo de gordura. Quer saber se você está com excesso de peso por acúmulo de gordura? Vai lá no vídeo, como perder barriga do jeito certo, que eu te mostro no nosso canal do YouTube, @emagrecermaisrapido_oficial, que se você está com IMC acima de 24,9 e com uma circunferência abdominal acima de 80 centímetros em mulheres ou acima de 95 centímetros em homens, você está com excesso de peso por acúmulo de gordura, via de regra. Isso vai desregular seu metabolismo. No que o metabolismo desregula, ele desacelera. No que ele desacelera, ele passa a gastar menos energia do que o normal. Esse excesso de energia, ele acumula na forma de mais gordura, que desregula mais o metabolismo, desacelerando mais ainda, fazendo acumular mais gordura. E aí, o excesso de gordura, ele se auto-mantém, ele se retroalimenta. Por isso que é tão difícil emagrecer. Por isso que você já tentou tanta coisa e não funcionou ainda. Para finalizar, pessoal, é comprovado cientificamente que a pessoa que engordou a ponto de ter excesso de peso por acúmulo de gordura, ela tem alterações a nível cerebral, por exemplo, nos centros de saciedade e fome do cérebro, que não é a força de vontade dela que vai fazer ela emagrecer. A gente tem que hackear o cérebro dela com reguladores metabólicos, porque o cérebro dela está desregulado. Então a gente tem que hackear, a gente tem que vir de um outro jeito para fazer o cérebro dela voltar a funcionar como deve. Para, por exemplo, ela conseguir comer do jeito que precisa, ter vontade de fazer atividade física, para liberar a irisina, que é um dos principais reguladores metabólicos, para ela conseguir emagrecer e não engordar de novo. Beleza? Quer saber os top 4 fatores para você emagrecer mais rápido, você e sua família? Que é desintoxicar, desinflamar, regular e acelerar o metabolismo? Segue o nosso perfil do Instagram, TikTok, Kawaii, Emagrecer Mais Rápido Oficial. Se inscreva no nosso canal do YouTube, porque todos os dias eu posto dicas cientificamente embasadas que vão ajudar você e sua família a emagrecer mais rápido. Então, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te mostrou embasamento científico para você inclusive aplicar na sua vida, no seu dia a dia, por exemplo, não usar reposição hormonal na emoção, conversar de maneira séria com o seu médico especialista sobre reposição hormonal, fala assim, doutor, me fala o que pode me dar de problema a reposição hormonal. Não dá nada não. Você viu o tanto de coisa que pode dar. Esse profissional, talvez ele não seja o mais adequado para você. Ele é bem intencionado, mas ele não está atualizado cientificamente, tá? Então, se esse vídeo
te mostrou embasamento científico útil para você aplicar na sua vida, da sua família, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com as pessoas que são importantes para você e estão precisando de uma ajuda para emagrecer.